Vamos continuar a palavra do Senhor. Há uns meses atrás, Deus me trouxe algumas mensagens e Ele falou que ainda não era tempo. E quando ontem o pastor Samuel falou, você vai trazer a mensagem amanhã, o Espírito Santo falou, o tempo de uma chegou. Então eu quero compartilhar com vocês algo de Deus para os nossos corações. Quero pedir para os irmãos abrirem Êxodo 24. E o 13. Êxodo 24, 12 e 13. Então, Yahvé disse a Moisés: sobe o monte, vem até mim e fica aqui. Eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Pai, nesse momento entramos no tempo da palavra, Senhor. É o tempo que Tu fala conosco. Durante os louvores, Senhor, rasgamos nossos corações, entramos na Tua presença. Mas agora é aquele momento, Senhor, ao qual ouvimos a Tua voz e a Tua palavra nos tocar. Venha, Jesus, e entre na nossa mente, na nossa alma, e esteja sobre nós e em nós. Que a Tua palavra venha como a espada que divide a alma e o espírito. Que Teu Espírito entre aonde ele precisa entrar. Traga convicção, conhecimento e a mudança daquilo que a gente necessita. Faça o que for necessário em cada um de nós, pois nós te convidamos, e traga a palavra de Cristo sobre as nossas vidas na noite de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Vamos entrar em um período da história mais conhecido dentro da igreja, né? Que é a passagem do povo pelo Egito. Muito conhecido, muito pregado, um tempo ao qual nos ensina sobre perseverança, sobre fé, sobre confiança em Deus e nos ensina como ser cristãos, não murmuradores. Mas o que Deus tem para falar conosco na noite de hoje sobre esse período? Deus tem para nos falar sobre escolhas, sobre alinhamento. Deus nos chama, mas a escolha é nossa. A palavra fala que em Cristo que antes mesmo que Ele tivesse nos escolhido, antes mesmo que nós tivéssemos escolhido a Ele, Ele nos escolheu. Então, antes das gerações, antes dos tempos, Jesus já havia nos escolhido. Deus já havia criado um planeta, transformado esse planeta em um lugar propício para se viver. Dentro desse planeta, Ele próprio colocou o Jardim do Éden. Ele colocou um lugar perfeito, que com o tempo iria se expandir com a humanidade. Mas desde aquele lugar perfeito, como assim no céu, no lugar perfeito, Satanás trouxe destruição. Assim no Éden, ele também trouxe destruição. Mas uma coisa que não muda é o amor de Deus por cada um de nós. Por mais que nós tenhamos as escolhas de estar nele e estar com ele e fazer as coisas para ele, Ele nos ama tanto que nos dá o direito de escolha. Nós não somos máquinas, nós não somos robô. Ele não vai facilitar as coisas para a gente ficar do lado dele. Ele não vai oferecer uma marmita, nem uma Coca-Cola, não vai oferecer um gás para você botar nele. Ele não vai comprar você para estar com ele. Jesus ainda fala, o meu caminho, ele é estreito, mas é o caminho correto. Ele vai dizer, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o maligno. Ele não camufla
as dificuldades que a gente vai viver pelo caminho e pelo percurso. E o que pode nos ajudar nesse caminho é o quanto de Deus nós temos em nós, o quanto de Deus eu vivo no dia a dia da minha vida, o quanto eu estou alicerçada nas coisas de Deus. Por que tem pessoas que geram síndrome do pânico e não saem de casa por nada? Porque passam o dia inteiro assistindo Cidade Alerta. É um programa que passa em vários canais diferentes, com nomes diferentes, mas a perspectiva é a mesma. Desastre, tragédia, morte, violência, o mundo não presta, ninguém presta. A quantidade de pessoas que gerou uma ansiedade e uma síndrome do pânico por ficar assistindo essas coisas é muito alto. Porque elas estão sendo alimentadas daquilo. Então, aquilo que alimenta a nossa alma vai determinar o nosso estilo de vida, a nossa fé, até aonde nós vamos. O que tem alimentado o nosso intelecto, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso entendimento, a nossa fé, fora das 2 horas de culto da igreja. O que tem alimentado o meu ser vai determinar o quanto eu estou em Cristo. Sabe quando chega o final do ano e muitas pessoas ficam frustradas porque não realizaram seus sonhos, seus planos? É porque elas não se alimentaram daquilo que levavam elas aos seus sonhos e aos seus planos. Elas se alimentavam do que era mais fácil. O que é mais fácil? Eu pegar um livro e estudar aquilo que vai trazer recursos para eu desenvolver algo na minha vida. Ou eu pegar o celular e ficar o dia inteiro no TikTok. Vai ser muito mais fácil eu pegar o celular e passar o dia inteiro. E olha que a hora passa rapidinho quando a gente está nesse lugar. E eu vou te falar que depois de 20 minutos você não lembra mais o que foi que você viu. A não ser que tenha relação com a sua vida pessoal. Você não lembra mais aqueles videozinhos curtos que você assistiu. E você fica tempos em tempos no celular. O celular, como todas as outras coisas, é uma ferramenta para as nossas vidas. E a nossa escolha vai determinar se vai ser uma ferramenta de bênção ou uma ferramenta de maldição. Nós fomos criados com um corpo, 2 pernas, 2 braços, uma cabeça que pensa, um estômago que recebe os alimentos, e tudo em nós é a nossa razão. Infelizmente, muitas vezes as emoções, que vai determinar para onde a gente vai carregar esse corpo que carrega uma alma. Nós não somos um corpo, nós estamos dentro desse corpo. Um dia ele vai voltar para o pó. Não importa se você é magro, se você é gordo, se você é feio, se você é bonito, se você é loiro, se você é moreno, se você tem um olho puxado, se você tem um olho grande, não importa que tipo de corpo você tenha. Quando os seus olhos fecharem, ele vai voltar para debaixo da terra e vai voltar a ser pó. Mas a alma e o espírito que habita dentro dele, ela é eterna. Ela já existia antes de sermos gerados na barriga da nossa mãe. E ela vai continuar existindo depois que o corpo voltar ao pó. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que aquilo que for produzido neste planeta vai dizer aquilo que nós seremos fora dele. Se céu ou inferno, com galardão ou sem galardão, com honra ou com uma vida apática por essa terra. A gente pode chegar aos céus e ter uma vida que não teve conteúdo, uma vida apática. Ai, me converti, aceitei Jesus, que legal. Mas eu posso ter uma vida cheia de conteúdo. Nossas histórias estão sendo escritas lá no céu. E quando pegarem as nossas histórias, a história da humanidade, falar, nossa, quanta coisa essa pessoa fez. Quantas coisas, tudo que Deus tinha para ela viver, ela viveu intensamente. Deus não tem filhos favoritos. Deus tem filhos. E nós escolhemos se queremos fazer ou se queremos ficar na rede. Aquela famosa piadinha que muitos pastores gostam de usar.
Mãe, tem antídoto para picada de escorpião? Ah, tem, meu filho. Ah, então tá bom. Por que não? Porque tá descendo um aqui pela rede. A pessoa tá lá na rede, vai ser picada pelo escorpião, mas não se importa porque ela não quer sair da rede. Sair do nosso lugar de comodidade nunca vai ser fácil. A nossa mente pode trilhar o que eu quero. O que eu quero? Quero tal casa, eu quero tal carro, eu quero fazer tal faculdade, eu quero viajar para tal lugar. Mas o que está entre aquilo que eu quero e aonde eu estou? Processo. O processo tem renúncia. O processo tem entrega. O processo muitas vezes vai ter noites em claro. O processo vai pedir que você se afaste de pessoas que estão indo para o outro caminho. O pessoal está te puxando para outro caminho. Você fala, não, é por aqui. Não, por aqui é melhor, mais gostoso. Não, mas é por aqui que eu tenho que ir. Você tem que se afastar de pessoas que estão te levando para caminhos errados. Talvez aquele emprego que vai te pagar 5 mil reais, mas é um emprego que você vai atrair demônios para a sua vida, porque você tem que mentir. Quantos empregos por aí você tem que mentir? Mentir para o chefe, mentir para as pessoas. Ah, não, mas ele paga bem. Sim, mas o que está valendo mais? Qual é o caminho que eu estou seguindo? E aqui essa história nos conta de escolhas. Deus ouve o clamor de um povo. Esse povo estava há 400 anos, há 390 anos, pela história, 390 anos, em uma nação, ao qual um período eles começam a ser afligidos pelo governador daquele lugar, chamado Faraó. E aí eles lembram de um Deus, porque o Egito tinha muitos deuses. E eles lembram de um Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E eles lembram dos escritos de uma promessa que existia, de uma terra ao qual aquele povo iria herdar. Então eles começam a clamar, e a clamar, e a clamar pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e reivindicar aquela promessa. E Deus fala, e Deus ouve e faz nascer naquele tempo uma pessoa. O inferno se mobiliza, começa a matar todas as crianças, mas quando Deus tem propósito, o inferno inteiro pode se levantar, que não vai conseguir parar o que Deus tem. Moisés sobrevive, Moisés vai para a casa do inimigo, aquele que queria matar ele vai morar lá dentro, vai ser criado pela irmã dele, vai se tornar um príncipe do Egito, porque quando Deus diz que vai fazer, ele faz. Mas é a nosso nível de fé e incredulidade que cria um abismo entre o que Deus estabeleceu e aquilo que eu acredito. Não é Deus que faz um abismo entre mim e as conquistas. Sou eu que faço. Quando eu não acredito, quando eu não me disponho, quando eu murmuro, eu crio um abismo entre mim e aquilo que Deus tem para a minha vida. Deus pega aquele que estava para ser morto por Faraó e faz praticamente Faraó criar ele. E Deus ainda dá uma graça para a mãe de Moisés, deixa ela criar ele até ele desmamar. E aí ele volta para o palácio. E Deus fala com ele, fala, eu escolhi você para tirar o meu povo daquele lugar, para conduzir. E muitas coisas aconteceram durante esse processo, ao qual o faraó não queria deixar o povo sair. Mas quando Deus determina, acontece. Todos os deuses do Egito foram humilhados, cada um na sua área. E depois de toda essa humilhação veio a última. O Deus da morte, da vida. Deus vem e tira a vida de todos os primogênitos do Egito. E aquele dia é instituído como o dia da Páscoa, aonde eles passaram sangue nos umbrais da porta. Sangue é vermelho escuro. O sangue, quando sai do corpo, ele coagula, ele fica mais escuro ainda. Agora você imagina aqueles umbrais da porta, que era madeira escura, sangue escuro. Qual é o anjo que ia ver? Qual é a pessoa que ia ver que tinha sangue? Não tinha luz, não tinha poste, não tinha eletricidade naquela época.
O que o anjo viu foi a obediência que exalou de cada lugar, floresceu a obediência, iluminou a obediência em cada uma daquelas portas. E ele não entrou dentro das casas dos judeus, dos hebreus. E aquelas pessoas foram poupadas por obediência. A obediência nos mantém vivo. O acreditar e o agir pela fé nos mantém vivo. Eles nunca tinham passado por uma situação como aquela. Era novo. Tudo que aquele povo estava vivendo era novidade, mas eles obedeceram. E eles saem de lá. Só que, infelizmente... Deixa eu pegar aqui a mochila. Essa aqui é toda a bagagem do Egito. Eu não quero mais o Egito, mas eu quero o Egito. É muito louco isso, né? A pessoa quer parar de fazer o errado, mas ela quer o errado. A pessoa quer se afastar da pessoa que não presta, mas continua querendo a pessoa. Então, aquelas pessoas saem do Egito e elas pegam o Egito, colocam nas suas costas e começam a caminhar o caminho para sair de lá. E como elas trouxeram o Egito com elas, toda a lembrança do passado não saía. Ai, mas lá eu tinha uma casa, lá eu tinha água, lá eu tinha isso, eu tinha aquilo. Mas peraí, o povo não pediu para sair? Por que pediu para sair se tinha tudo que precisava lá? Porque estavam sendo mortos, escorraçados, dilacerados, açoitados, sendo tratados pior do que animal, muitos lá eram endeusados. Eles estavam vivendo de uma situação terrível. Mas quando eu estou no processo entre o que eu sou e aquilo que eu quero, existe um caminho, mas eu não quero o caminho. Eu quero que Deus faça isso. Pega aqui e joga para cá. Eu quero entrar na faculdade e no dia seguinte eu quero estar com meu diploma de formatura. Eu quero começar um jejum hoje e amanhã o meu problema ser resolvido, ser cheio do poder, estar movendo no Espírito Santo. Eu quero falar que eu quero casar hoje e amanhã conhecer a pessoa da minha vida e já fazer todo... Eu não quero passar pelos processos. Mas são os processos que nos amadurecem. São os processos que nos fazem capacitados para chegar até aqui e não desistir. E não parar. Só que para isso eu tenho que deixar o passado no passado. Por mais que tivesse coisas aparentemente boas, aquele lugar não é para mim. E as coisas boas que tinham era só para me prender, aonde o inferno queria que eu ficasse. Porque quando eu chego aqui e eu olho para trás, eu falo, eu não acredito que eu vivia daquela forma miserável que eu vivia. Mas até esse momento eu preciso passar por todo o processo. E desde o momento que esse povo saiu do Egito, eles murmuraram. Ai, que o faraó vai vir pegar a gente. Aí Deus coloca uma coluna de fogo para atrapalhar eles. Ai, que a água está aqui, a gente não consegue passar. E Moisés vai com o cajado, abre o caminho, o pessoal passa. Ai, que agora a gente está no meio do nada. O que a gente vai fazer? Quantas vezes nós quisemos que Deus resolvesse o nosso problema e nossa situação? Mas a gente não conhecia Deus para saber o processo dele, o tempo dele e a forma dele. Quantas vezes você já se frustrou com Deus por querer algo no seu tempo, na sua forma, do seu jeito? Porque você não entende o jeito de Deus, a forma de Deus, a maneira de Deus. Deus tinha uma terra que manava leite e mel para entregar para aquele povo. Só que ele tinha que preparar um povo para receber aquela terra. Dê pérolas para uma criança de 5 anos. Dê pérolas, dê diamante para uma criança de 5 anos e solta ela em algum lugar. As pessoas vão tomar dela. Ou ela, toma um pirulito, me dá esse colar de pérolas que vale 5 milhões que está na sua mão. A criança vai entregar, porque ela não tem noção do valor daquilo.
O processo serve para nos ensinar o valor daquilo que Deus vai entregar nas nossas mãos. Serve para nos mostrar o quanto confiamos em Deus, o quanto queremos o coração dele. E o processo mostrou que Israel queria as mãos de Deus. Eles queriam ser livres do Egito, mas não queriam servir ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não era o Deus deles, era de Abraão, de Isaac e Jacó. Quantos vêm para a igreja? Quantos estão na igreja porque querem algo de Deus? Mas não querem jejuar, não querem orar, não querem se entregar, não lerem a Bíblia. Quantas pessoas estão há anos dentro da igreja e ainda acham que Abraão teve 2 filhos só? Porque não lê. Mas eu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Mas na hora de reclamar com Deus, porque as coisas não vêm, a gente sabe reclamar. Mas na hora de nos posicionarmos para estarmos aptos a receber e a lutar por aquilo que Ele tem, não estamos. Porque não lemos, porque não conhecemos. Quantas pessoas viram Jesus e não o reconheceram como filho de Deus? Ele fala, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Sabe por quê? Porque os dele queria a religião, queria os dogmas, queria as doutrinas, queria as coisas estabelecidas pelo homem. Não enxergavam a essência dele, não enxergavam o amor dele. Queria fazer coisas que agradavam o seu coração. Qual foi a primeira coisa que aquele povo fez quando Deus não estava falando com eles? Deus. Um bezerro de ouro. É porque a gente quer que Deus fique o tempo todo martelando. E se Deus fica o tempo todo martelando, Deus, ai que saco, Deus não me deixa em paz, não posso fazer nada, vem sempre algo na minha mente, está sempre me acusando e isso e aquilo. Mas quando Deus deixa a gente fazer as nossas escolhas, escolhemos o inferno, escolhemos o bezerro de ouro, porque é mais fácil. Elegeremos um líder para nós e voltamos para o Egito. Isso saiu da boca dos judeus, dos hebreus. Eu quero voltar para o Egito. É a mesma coisa da gente falar, eu quero voltar para a prostituição. Eu quero voltar para a mentira. Eu quero voltar para um casamento destruído. Eu quero voltar por meio de pessoas que não são meus amigos de verdade. Eu quero voltar para destruição, para jogatina. É isso que eles estavam dizendo. Eu quero voltar para a prisão. Eu quero voltar para a opressão. Eu quero voltar para aquele lugar onde me fazia mal. Pessoas que me faziam mal. Situações que destruíam a minha vida. Porque no processo tem caminhos difíceis. Porque no processo eu tenho que depender. No processo eu tenho que esperar. No processo eu tenho que confiar. Mas eu só quero confiar naquilo que eu vejo. Naquilo que os meus olhos veem. É nisso que eu quero confiar. E quando Deus nos coloca para confiar nele, Ele primeiro nos faz confiar e depois se mostra. Ele se entristece com aqueles que não têm fé. Aqueles que primeiro querem ver para depois acreditar. E Jesus nos dá uma referência disso que fala: maior são aqueles que não viram, mas creram. Não viram, mas creram. Nós não vimos Jesus andar por aqui, nós não vimos o que Ele fez, nós não vimos todo o processo que Deus fez no Egito com aquele povo. E o que Deus fez com aquele povo no Egito nos mostra que milagres não salva ninguém. O tanto de milagre que aquele povo viu. E mesmo assim, todos pereceram no deserto. E murmuravam, e reclamavam, e eram chatos. Crentes chatos. Crentes que só reclamam, crentes que só murmuram. Crentes que só abrem a boca para falar desgraça. Tem uma hora que nem Deus aguenta.
E ele faz as serpentes saírem do meio do mato para picar as pessoas e matar elas. Morreu quase 2.000 de uma vez só, porque Deus fez as serpentes saírem do mato para matar os murmuradores. E aí a gente vê um homem chamado Josué. Deus não apareceu para Josué. Deus apareceu para Moisés. Mas Josué creu. Talvez Deus nunca tenha aparecido, Jesus nunca tenha aparecido em pessoa para você. Mas você lê, você está debaixo da autoridade de um pastor e você crê. Crê no Deus que faz. Crê no Deus que muda. Crê no Deus que é maravilhoso. Nós temos que nos posicionar como Josué se posicionou ao lado de Moisés. Enquanto Israel estava fazendo um bezerro de ouro, dançando em volta e adorando um pedaço de madeira coberto com ouro, Josué estava no pé do monte, porque ele não podia subir, mas ele estava no pé do monte, esperando Moisés. Sabe por que ele não se contaminou? Ele não deixou que os outros levassem ele. Vem adorar com a gente. A gente vai fazer um bezerro da hora. Vamos lá, vai ter dança, vai ter festa, vai ter balada. Ele não sai daqui. Eu tenho a minha convicção. Quantas pessoas perdem família, perdem emprego, perdem amigos para agradar a pessoas que não fazem a menor diferença na sua vida? Para agradar aqueles que você acha que vale alguma coisa, porque a sua alma é tão debilitada daquilo que a própria pessoa tem. E você acha que o que ela tem é primordial para a sua vida, então você quer servir aquela pessoa, você quer fazer tudo por ela. E você abandona aqueles que realmente estão com você, aqueles que lutam com você, aqueles que vivem com você. Josué não abandonou Moisés. Moisés desce do monte, quebra as pedras que Deus fez. O chão abre, engole aqueles adoradores de deuses estranhos. Moisés sobe de novo. Para onde Josué vai? Para o pé do monte de novo. E Josué se alimenta da palavra. E Josué se alimenta do que ele está vendo Moisés. Ele viu Moisés buscando Deus. Nós temos que se alimentar daqueles que buscam a Deus. E não daqueles que ficam murmurando. Nós temos que olhar para as pessoas que buscam a Deus. E não para as pessoas que ficam reclamando. Porque nós vamos virar um reclamão junto com essa pessoa. E Deus vai nos cortar. Porque Ele ensina, Ele ensina, Ele ensina e Ele ensina. Mas tem uma hora que Ele faz a colheita e joga fora o joio. Eu não quero ser joio. Eu sei que você também não quer. Mas é o quanto de Deus você busca todos os dias na sua vida que vai te fortalecer, te alimentar para você permanecer. Moisés desce de novo com as leis. Depois disso, Deus fala assim: separe os príncipes de vocês e mandem espiar a terra. Deus já estava dando toda a direção para o povo tomar posse da terra. Deus já estava falando com eles: vocês não vão adorar os deuses de lá, vocês não vão se prostrar, vocês não podem se misturar. E agora envia pessoas para olhar a terra. Deus mandou. E Moisés obedeceu. 12 foram separados para ir até a terra prometida e olhar e contemplar a maravilha daquele lugar e chegar para Moisés e falar: Moisés, o lugar é maravilhoso, precisa de 4 homens para carregar um cacho de uva, o lugar é terra abençoada, aqui a gente vai prosperar, aqui Deus vai nos dar a ajuda dele, aqui nós vamos ser o povo de Deus. É isso que acontece? Eles voltam. Pelo amor de Deus! Era melhor a gente ter ficado no Egito.
A gente saiu do Egito para quê? Para morrer aqui no meio do deserto? Aquele povo é selvagem. Eles comem, trucidam e acabam com as próprias gente deles. Lá tem gigantes. É para cá que Deus manda a gente. Vamos estabelecer um líder agora e voltar para o Egito. No processo, nós passamos a amar o lugar de desgraça que a gente vivia. A pessoa mora numa casa de madeira que alaga toda vez que chove. Aí ela tem a oportunidade de ir para uma casa boa, que não chove dentro, só chove fora, onde tem ponto de ônibus perto, onde tem mercado. Só que aí ela tem que trabalhar 13 horas por dia para conseguir pagar aquela casa por um período. Ai, eu não aguento mais. A outra casa está bem melhor. Agora eu estou nessa daqui. E agora eu tenho que trabalhar de domingo a domingo. E a outra tinha barata, tinha cupim, tinha fungo. Chovia mais dentro do que fora. Mas por causa do processo, a pessoa quer voltar para a miséria. Os nossos olhos têm que estar no alvo e não no processo. O processo acaba. O processo tem um tempo. O processo não é para sempre. Aí chega Josué e Caleb. Vocês estão doidos? A terra é maravilhosa. A terra que verdadeiramente mana leite e mel. Deus está conosco e nós vamos possuir aquela terra. Aí o povo olha assim, quê? Peraí, vem cá. Chega os 10 e mais o povo. Olha, esses dois estão doidos. Eles querem trazer trabalho para nós. Vamos matar eles, levantar um líder e voltar para o Egito. Nessa hora Deus desce. A nuvem de Deus toma conta do lugar. Aí Deus chega até Moisés e fala assim, Moisés, difícil, viu? Até quando eu vou ter que aguentar esse povo que não tem fé e não acredita em mim? É com os crentes. É dos crentes que Deus estava falando. O Deus que foi clamado por eles. O Deus Todo-Poderoso que eles chamaram, que eles acreditaram que podia mudar a vida deles. Quantas vezes você veio para a igreja e não conseguiu adorar porque ficou pensando na conta de gás e no convênio e não sei o quê, e na pessoa que vai te encher o saco amanhã no serviço? Quantas vezes o seu corpo esteve presente dentro da igreja, mas a sua alma flutuava para longe? E aí acaba o culto, vai para casa, tem uma semana pesada. Porque não entregou para Deus, porque não adorou a Deus, porque não confiou em Deus. Foi só mais um lugar, mais um protocolo para me cumprir na semana. Vou terminar a semana, tenho que ir para a igreja. Mais algo para ser cumprido na minha vida. A igreja é o lugar onde eu sei que eu vou ter um encontro com Jesus. Aí eu vou assim, encontro com Jesus na minha casa, em qualquer lugar. Ele só se manifesta quando tem várias pessoas. Você pode ter um encontro com ele, você pode orar, você pode sentir o Espírito Santo, é tão maravilhoso. Mas a unção dele só desce no meio do povo. Então eu tenho que querer estar na presença dele, eu tenho que querer adorá-lo. Não é a minha maneira, é a maneira dele. Em tudo, quando Jesus esteve nessa terra, ele esteve no meio de multidões. Ele estava no meio das pessoas. Ele propagou Deus no meio das pessoas. Deus estabeleceu lá o tabernáculo, as pessoas para trabalhar. Deus separou uma tribo só para ele, para trabalhar na igreja, para ajudar as outras tribos a se encontrarem com Deus. Deus quer que eu fique dentro de casa. Sua preguiça quer que você fique dentro de casa. Não é Deus, é o Satanás. Quer que você fique no domingo assistindo, não é mais nem Faustão, que eu não sei nem que passa mais no domingo à noite. Quer que você fique lá. Um dia de chuva desse, assim, eu vou para a igreja nada, eu vou ficar aqui, que amanhã eu tenho que trabalhar, vou ficar na preguiça. Mas, glória a Deus, nós estamos aqui, ouvindo ao Senhor, louvando ao Senhor, sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Deus odeia murmuradores. Murmuradores não alinham com Deus. Está passando por processos? Vou dar uma dica para vocês, preciosa.
Não murmure. Não queira atrair as cobras venenosas do deserto para te picar e te matar. Sabe o que aconteceu com os 10 que foram com Josué e Caleb e falaram que não ia dar certo? Em questão de segundos, uma doença misteriosa pegou eles e os matou na frente de todo mundo. Crentes, escolhidos por próprio Moisés para espiar a terra, príncipes da nação, morreu sem honra na frente de todo mundo, porque tiveram mais medo de deuses pagãos, de pessoas que não tinham o verdadeiro Deus, do que na palavra estabelecida pelo Deus único, verdadeiro, que criou todas as coisas. Por quê? Eles não tinham intimidade com Deus. Eles não oravam, eles não jejuavam, eles não conversavam com Deus. E o nosso nível de entrega a Deus durante a semana vai estabelecer a nossa estrutura quando as dificuldades vierem. Eu vou praguejar, eu vou dizer mais um, estou construindo mais um testemunho. Eu vou olhar para a dificuldade, eu vou dizer, eu tenho um Deus grande. Deus não mandou Davi matar Golias. Deus falou, eu vou te constituir como rei, para isso você vai lá, mata Golias, porque todo mundo vai ver, você vai casar com a filha do rei e você vai ser rei. Ele acreditava no Deus Todo-Poderoso. E ele fala assim, quem é este? Quem é este para vir contra os ungidos de Deus? Quem é esse incircunciso? Sabe o que significa incircunciso? Significa que não tem aliança com Deus. Quando eu me comporto com falta de fé, com desespero, com murmuração, eu esqueço num Deus que enviou seu filho, que morreu na cruz, que levou todos os fardos, todas as doenças, todos os maus e falo, ai, o inferno está acabando comigo. E esqueço de todo o poder. Gente, foi tanto poder liberado na terra que o chão rachou, que o céu ficou escuro e que os mortos saíram das covas e começaram a andar pela cidade. O véu se rasgou de cima a baixo. Gente, o véu não era esse pano aqui, não. Era um tecido de mais ou menos 10 centímetros, impossível de ser rasgado na mão. Ele rasgou de cima a baixo. É um Deus que abriu o mar, um Deus que fez coluna, um Deus que cuida de você, um Deus que te provê, um Deus que te sustenta, um Deus que ama você. O que a gente pode fazer para agradecer a Deus por todo esse amor? As nossas mãos não podem produzir nada, mas o nosso coração entregue a Ele é tudo o que Ele quer. Quando Satanás chega diante de Deus e fala assim, Jó só te serve porque você dá as coisas para ele. Assim, Jó me ama. Jó me ama. Jó me ama. O que ele quer ouvir é a Ângela me ama. O Cristiano me ama. A Paula me ama. A Maria me ama. Pode vir problema. Pode vir situação. Pode vir o inferno. Nós permanecemos nele, porque o amamos. Eu não permaneço em quem eu não amo. Se eu fico vacilando, tá faltando amor, tá faltando comunhão, tá faltando presença. Sabe por que Jesus fez tudo o que ele fez? Não é porque ele era Deus, é porque ele sabia quem ele era. Enquanto nós não soubermos quem nós somos, nós não vamos viver a plenitude de tudo que fomos criados para ser. Quando Jesus chega, ei Jesus, estão falando lá de você, viu? Aí Jesus fala assim, e estão falando quem eu sou. Um fala que é Elias, outros falam que é Eliseu, outros falam que é João Batista. João Batista acabou de morrer, gente. João Batista. E vocês? Fala o quê? Aí vem Pedro. Tu és o Filho de Deus. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele era antes da barriga de Maria.
Jesus sabia para o que ele veio, o propósito foi falado para ele. Foi falado para ele no céu, por isso que ele sabe. Não. O Espírito Santo foi sendo gerado nele ao longo da vida. Mas todas as desgraças que a gente vive nessa terra, todo o mal, toda a idolatria nossa e dos nossos pais que um dia a gente viveu, todo o abuso físico, emocional, todos os traumas da nossa carne faz a gente esquecer o Deus que nos criou antes da barriga da nossa mãe. Você não é o que você vê no espelho. O que você vê no espelho é só é uma aparência física que você tem. Você é aquilo que foi gerado na eternidade. Você é criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Você foi gerado para fazer coisas incríveis nesse planeta. Mas as dores que um dia a gente viveu não deixam a gente enxergar isso. Mas Josué enxergava nele. Caleb enxergava. Por isso eles nunca murmuraram. Nunca desistiram. Nunca olharam para trás. Mas infelizmente, teremos que passar processo pelas pessoas que ainda não enxergam. Josué e Caleb estavam prontos para entrar na Terra Prometida. O povo não estava. Os 10 morreram ali na frente de todo mundo. E Deus vem com a sentença. Eles estavam na cara do gol. Eles já iam entrar na Terra Prometida. Estudiosos associam que mais ou menos foi no dia do Pentecostes que Moisés desceu com as tábuas. 50 dias depois de saírem do Egito. Teve a Páscoa, na manhã saíram do Egito. Passa 50 dias caminhando pelo deserto. Moisés sobe ao monte e desce com as tábuas. Depois daquilo, Deus manda Moisés enviar o povo até Canaã. Eles já estavam na cara de Canaã 50 dias depois que saíram do Egito. Pronto para entrar. Deus já estava dando um direcionamento. Não se mistura com esse povo. Vocês vão fazer isso. Não adorem os deuses deles. Vocês são meus e isso e aquilo. Agora manda o povo para espiar a terra, para me dar o direcionamento de como vocês vão fazer para entrar. Aí vem o povo tudo sem fé, murmurando. Porque a mensalidade da faculdade é alta. Porque a pessoa que eu sinto que eu vou casar, ela não está perfeita ainda e eu não tenho paciência de orar e jejuar por ela. Porque eu quero já entrar ganhando 5.000, mas eu vou entrar ganhando 1.300. A gente olha para as circunstâncias e não para o alvo. Josué e Caleb olhou para o alvo. Os outros 10 olharam para as circunstâncias. Os 10 morreram na hora. E o resto recebeu o que pediram. O tempo todo, sabe o que saía da boca deles? É melhor a gente morrer aqui. Para isso que Deus tirou a gente do Egito? Porque isso não tinha que ser desse jeito. Murmuração, murmuração, reclamação, reclamação, reclamação. Porque eu acho que a igreja devia ser assim. Porque o meu serviço é isso. Porque meu marido deixa a toalha em cima da cama. Porque a minha mulher não faz arroz igual a minha mãe. E fica reclamando, 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 murmurando, murmurando. Já acorda reclamando, vai dormir reclamando. O muro das lamentações, o Facebook, todo mundo sabe da vida de todo mundo, que tá bem, que tá ruim, que tá isso, tá aquilo, que comeu, que não comeu, porque as pessoas estão frustradas. E gera suas frustrações lá, precisa gerar em algum lugar. Coitado dos filhos, de mães e pais frustrados. Sofre, porque é descarregado tudo em cima deles. Às vezes a gente vai ter que caminhar um tempo aí a mais por aqueles que estão à nossa volta, que ainda não estão ligados no processo. E aí a gente vai murmurar? Se eu confio em Deus,
Eu vou viver o extraordinário. Eu vou viver o extraordinário. Josué e Caleb, Deus fala, com vocês eu faço uma aliança. Porque vocês olharam para o alvo. Vocês não murmuraram. Vocês vão pisar na terra e vão tomar posse dela. E Deus vem, depois da murmuração, o próprio Deus vem, e tem trovão, e tem raio, e tem nuvem, e Deus fala, todo mundo de 20 anos pra cima vai morrer no deserto, menos Josué e Caleb. Deus deu a sentença. E todo mundo morreu no deserto. Só entrou daquela geração Josué e Caleb, porque viviam reclamando, querendo de volta a casa mofada. Porque o processo, não quero passar por ele, quero ficar na rede e pegar o remédio de escorpião, não tem problema se eu ser picado. E Josué e Caleb teve que fazer isso aqui, ó. Eles estavam indo aqui. Aí por causa de uma multidão de pessoas que falaram, Deus não existe, e a gente vai morrer aqui, eles tiveram que fazer isso aqui. E tiveram que fazer isso aqui. 40 anos. Isso aqui, ó. 40 anos. 50 anos depois eles tinham chegado em Canaã. 50 dias depois eles tinham chegado em Canaã. Mas não puderam entrar por causa dos murmuradores. E tiveram que ficar fazendo isso aqui. Será que você está tendo que dar voltas na sua vida porque o seu marido, a sua esposa, a sua mãe, o seu parceiro não está entendendo ainda? Ore por eles. Interceda por eles. Porque se você não murmurar, você vai viver o extraordinário. O extraordinário. Sabe o que aconteceu? Eu quero ler com vocês para a gente encerrar. Josué 14. Josué 14. Josué 14, 7. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar esta terra. E eu lhe prestei um relatório sincero. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram e desencorajaram o povo, os murmuradores. Ao passo que eu obedeci ao Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança a ti e aos teus descendentes para sempre, porque obedecestes perfeitamente a Yahvé, meu Deus. Desde então, o Senhor me guardou com vida, de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. E eis que agora estou com 85 anos. Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Deus restaura o seu corpo, a sua mente, o seu intelecto, a sua alma, para você viver tudo que Ele preparou para você. Você pode ter regredido porque as pessoas não estavam entendendo. Você pode ter ficado parado andando em círculos porque Deus ainda estava preparando seu marido, seu filho, sua igreja. Mas se você confiar, Ele restaura a sua juventude, a sua força, o seu vigor para viver tudo que Ele tem. Tudo! Amém. Esse é o Deus que eu confio.
Esse é o Deus que eu me posiciono. Esse é o Deus que eu declaro. E é esse o Deus que nós temos que declarar com toda a nossa força. Por inferno ouvir, vocês podem vir contra mim com cavalos e cavaleiros, mas eu vou com o Senhor, meu Deus, diante de ti. Aleluia! Vamos louvar o Senhor. Não importa o problema, o seu Deus é maior, gente. Nós amamos a Deus quando temos fé. Nós amamos a Deus quando, em vez de murmuração, sai da minha boca: eu creio, eu verei, Deus Todo-Poderoso. Quando sai palavras de exaltação a esse Deus, eu mostro o quanto eu amo e o quanto eu acredito nesse Deus de promessas que não volta atrás. Aleluias.